Olá, um bom dia para você. A pauta do plenário desta terça-feira está trancada pela medida provisória 809, que cria um fundo de compensação ambiental. A MP, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, tramita em regime de urgência e perde a validade no próximo sábado, dia 13 de maio. A medida provisória autoriza o Instituto Chico Mendes a escolher um banco para criar e administrar um fundo privado com recursos oriundos da compensação ambiental, paga por obras com grandes impactos no meio ambiente. Os senadores também podem votar o projeto que amplia a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. A chamada RID vai ter 30 municípios goianos e não mais 19 e 4 mineiros, ao invés de 2. Também está na pauta a divulgação obrigatória dos aumentos das tarifas e dos preços praticados por concessionárias e prestadoras de serviços públicos no prazo dos últimos 5 anos. Os senadores também podem trocar a prisão preventiva pela domiciliar para presas grávidas, mães ou responsáveis por menores ou por pessoas com deficiência. O benefício também pode ser estendido a presas já condenadas. E, por fim, os senadores devem analisar 2 acordos internacionais assinados pelo Brasil com a China e a Suíça. Confira agora o que está previsto para as comissões do Senado na manhã desta terça-feira. A subcomissão temporária do Estatuto do Trabalho faz audiência daqui a pouco, às 9 horas. O tema é o direito processual do trabalho. Também às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura examina a indicação de Adalberto Kokarski, reconduzido à diretoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Depois, aprecia projetos, entre eles o que determina que os investimentos públicos em infraestrutura e operação dos serviços de transportes sejam regidos por critérios econômicos. A comissão mista da medida provisória 814 tem reunião marcada para as 9h30. Deputados e senadores devem votar o relatório final dos trabalhos. A Comissão de Assuntos Econômicos tem audiência pública às 10 horas para debater o acompanhamento dos principais indicadores fiscais e econômicos realizado pela Instituição Fiscal Independente do Senado. Após o debate, a CAI pode votar projetos como o que regulamenta a proteção, o tratamento e o uso de dados pessoais. Audiência pública também na Comissão de Constituição e Justiça, às 10 horas. O tema é o projeto que obriga o preso a ressarcir o Estado das despesas com a sua manutenção. A Comissão de Agricultura tem reunião às 11 horas. Haverá um debate para discutir reforma agrária, política de assentamentos rurais e devastação da floresta amazônica. Às 11h30, reunião na Comissão de Educação, porque pretendem os senadores avaliar projeto que obriga o uso do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica por todos os estabelecimentos da educação básica das redes pública e privada. Também às 11h30 haverá reunião na Comissão de Meio Ambiente. Um dos itens na pauta é o projeto que incentiva a aquaponia, que é o sistema que integra o cultivo de plantas na água e o cultivo de peixes. Termina amanhã o prazo para emitir, atualizar ou transferir o título eleitoral. Vai participar das eleições em outubro? Então fique atento. Quarta-feira, 9 de maio, é o último dia para solicitar o título, alterar dados cadastrais ou mudar a cidade de votação. Também é o prazo final para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida pedir a transferência para uma seção com acessibilidade. E ainda para que os presos provisórios e os adolescentes internados possam regularizar sua situação eleitoral e votar. Essas pessoas têm que comparecer ao cartório com um documento oficial de identificação original, um comprovante de residência e também levar o título, se ela tiver, né? Se ela tiver o título, ela leva o título também, que a gente vai fazer uma vistoria lá, vai fazer uma consulta ao cadastro e verificar se é possível aquela alteração naquele momento, né? Durante o debate no Senado, os especialistas defenderam a maior internacionalização da economia brasileira. Para eles, a abertura comercial deve ser prioridade na agenda econômica. Acompanhe agora na reportagem de Soraya Mendanha.
Em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, os debatedores explicaram que o Brasil ainda adota muitas medidas protecionistas, prejudicando assim o comércio internacional. Nós continuamos usando aqueles velhos instrumentos de proteção, cuja única consequência é a de elevar os custos de produção da economia como um todo. O Brasil, historicamente, é um país fechado, né? Um país que comercializa muito pouco diante das suas dimensões, diante do seu tamanho. O Brasil hoje é a 8ª economia do mundo e não estamos nem entre os 20 maiores países exportadores e importadores. O professor José Tavares defendeu tarifas de importação mais baixas, principalmente no que se refere aos bens intermediários ou matérias-primas e de capital, que são máquinas e equipamentos utilizados na produção de outros bens de consumo. Tem certos bens intermediários, por exemplo, você pega PVC. PVC, se você olhar aqui, é um produto que entra direto ou indiretamente na produção de quase tudo, né? De plástico, etc. e tal. O PVC no Brasil, o preço do PVC no Brasil é o mais alto do mundo por conta da tarifa de importação e das medidas antidumping que se aplica sobre PVC. Já o professor Lucas Pedreira apontou uma medida prioritária para a agenda econômica brasileira. Certamente o Brasil deveria intensificar o comércio chamado Norte-Sul, que é o comércio com os países desenvolvidos, que é onde você tem os maiores ganhos de comércio. Então a agenda deve se voltar necessariamente para os nossos parceiros comerciais hoje principais, Estados Unidos, Europa e China e Argentina. Ele também explicou que a postura protecionista do governo Trump pode significar novas oportunidades de integração para o Brasil. Ela pode gerar um apetite maior de países que tradicionalmente comercializam com os Estados Unidos para que eles se voltem, né, a novos acordos comerciais. O projeto Jovem Senador dá a estudantes de ensino médio da rede pública estadual a oportunidade de vivenciar a rotina de um senador da República por 3 dias. Em 2018, o programa chega à 8ª edição. Começam as inscrições para o programa Jovem Senador de 2018. O Senado começou a enviar os mais de 20 mil kits de divulgação e participação do programa Jovem Senador de 2018 para as escolas públicas de ensino médio de todos os estados e do Distrito Federal. A expectativa este ano é que participem do programa mais de 200 mil estudantes. O programa Jovem Senador é um concurso de redação para selecionar 27 estudantes, um de cada estado. Os vencedores virão a Brasília em novembro para participar de uma semana de atividades aqui no Senado, onde irão poder atuar como senadores e até apresentar projetos de lei. Desde que foi criado, o programa já mobilizou mais de 1 milhão de alunos, 32 mil professores e foram produzidas mais de 500 mil redações. Essa é a 8ª edição do Jovem Senador e o tema da redação será a Constituição Cidadã 30 anos depois. O Brasil comemora os 30 anos da Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988. Entre os direitos nela consagrados, destaco a educação como fator fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade com mais justiça social. Convidamos você, professor, e você, jovem estudante do ensino médio das escolas públicas desse país, a participar e a divulgar este importante programa. Podem participar do programa estudantes de escolas públicas do ensino médio com no máximo 19 anos. A programação completa está disponível no site senado.leg.br/Jovem Senador e as inscrições podem ser feitas até o dia 17 de agosto. Trabalhar fora e cuidar da maior parte dos afazeres da casa ainda é uma realidade muito mais vivida pelas mulheres do que pelos homens no Brasil. A famosa jornada dupla. A divisão desigual de tarefas entre homens e mulheres é tema do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado. Homem cuidando de criança e limpando a casa ainda causa estranheza no Brasil.
Desde a década de 1970, as mulheres vêm participando cada vez mais do mercado de trabalho, mas a divisão das tarefas domésticas não tem avançado no mesmo ritmo. É o que mostra o especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira. A reportagem cita números recentes do IBGE sobre a divisão de tarefas domésticas, apresenta entrevistas com economista, socióloga e com um executivo que virou dono de casa, devido ao desenvolvimento profissional da esposa. Ele acabou escrevendo um livro sobre a experiência e dá palestras sobre a mudança de cultura. O texto apresenta também projetos de lei que o Congresso vem discutindo que podem contribuir para mais equilíbrio nessa divisão de tarefas. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou em senado.leg.br/jornal. Nos últimos 2 anos, mais de 20 mil produtores de leite do Rio Grande do Sul deixaram a atividade, motivados pelo baixo preço do produto. O abandono da produção por cerca de 1/4 dos agricultores no estado gera muitos problemas sociais e econômicos. Tanto é que a crise na pecuária leiteira gaúcha já foi tema de 2 audiências públicas da Comissão de Agricultura do Senado. Para entender melhor o que está acontecendo, uma equipe da TV Senado esteve por 5 dias no interior do estado e ouviu vários representantes do setor. Veja agora a primeira da série de 4 reportagens de José Paulo Tupinambá. O leite está presente na mesa de quase todo café da manhã aqui no Brasil. Queijo, manteiga, iogurte, tudo é feito de leite, que virou um dos grandes negócios da agropecuária nacional. Você sabe o caminho que esse leite faz até chegar aí na sua mesa? Como todo produto primário, o leite logo sente os efeitos de uma crise econômica. Sem dinheiro, o consumidor não compra e os produtos se acumulam nas lojas. Sem escoar sua produção, o laticínio baixa os preços e diminui a fabricação. O leite passa a sobrar no mercado e a conta estoura no produtor, que não tem alternativa a não ser aceitar os baixos preços oferecidos pela indústria. No ano passado, quase 20 milhões de vacas produziram mais de 33 bilhões de litros de leite no Brasil, gerando uma renda de quase 40 bilhões de reais ao produtor. Minas lidera a produção nacional, com cerca de 9 bilhões de litros. Em segundo lugar, vem o Paraná, com 4,7 bilhões. E logo atrás vem o Rio Grande do Sul, 4,6 bilhões de litros. Mas enquanto Minas tem quase 5 milhões de vacas ordenhadas, os gaúchos contam com menos de 1,5 milhão. O segredo está na produtividade. Cada vaca mineira produz por ano 1.800 litros, 100 litros a mais que a média nacional. A média gaúcha é quase 2 vezes maior, 3.150 litros por animal. Nós temos, principalmente no Brasil Central, onde se encontram grandes bacias produtoras de leite, um período de sazonalidade. Nas chuvas tem muito pasto, na época da seca não tem nada. E aí aquele produtor que não está organizado para produzir e armazenar o alimento para fornecer durante os períodos de escassez, certamente vai ter produções baixíssimas e, por vezes, até perda de animais. Desde 2015, o Senado vem acompanhando a crise na pecuária leiteira do Brasil. Atenção especial vem sendo dada ao Rio Grande do Sul, tema de 2 audiências públicas na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A situação no estado é particularmente dramática. Em menos de 2 anos, o número de propriedades rurais que comercializam formalmente seu leite caiu de 84 mil em 2015 para 65 mil em 2017. Os maiores prejudicados são os pequenos. Dos mais de 20 mil produtores que entregavam até 50 litros de leite por dia em 2015, restavam pouco mais de 11 mil em 2017. Eu diria que atualmente 15 vaquinhas, 18 vaquinhas, 20 vaquinhas é muito pouco para sustentar uma família. Muitas vezes não precisa aumentar o número da área disponível para ele, que é o bem maior, mas ele vai ter que aumentar o número de vacas ordenhadas para se tornar competitivo. Quase todos os produtores gaúchos que comercializam seu leite são classificados como agricultores familiares. A produção é altamente formalizada. Mais de 90% do leite produzido no estado é inspecionado nas indústrias. Mas, além da recessão, esses produtores enfrentam a competição do leite importado do Uruguai, país que tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com o Rio Grande do Sul.
Para eles, o leite uruguaio foi uma das maiores causas da crise da pecuária leiteira. O Uruguai vendia para a Venezuela. A Venezuela quebrou e aí ele pegou e achou que deveria vender esse excedente que ele tinha, que ia para a Venezuela, vender no Brasil. Para o consumidor não importa se é do Uruguai, então, para ele quer preço. Do ano de 2017 para cá, baixou, quase zerou as importações. Mas por que zerou? Porque o preço do leite aqui está muito baixo. A hora que o preço reagir aqui, vai voltar a inundar. Durante 5 dias, a equipe da TV Senado viajou pelo interior do Rio Grande do Sul para fazer um retrato da crise pecuária leiteira no estado. A partir de Passo Fundo, percorremos de carro quase 1.000 quilômetros entre os municípios de Marau, Vila Maria, Casca, Cruz Alta e Não Me Toque. Estivemos em vários laticínios e propriedades rurais e entrevistamos autoridades, empresários e agricultores. O resultado você vê nessa série de reportagens. E na reportagem de amanhã você verá as principais dificuldades por que passam os produtores de leite do Rio Grande do Sul. A queda dos preços no mercado brasileiro está afastando milhares de produtores da atividade. Não perca! E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.